Olá! Esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. No episódio de hoje, BBB ou filme do Godard? Falaremos do escrito Culture is Ordinary, de Raymond Williams, produzido em 1958. O texto foi publicado anos mais tarde, em 1989, do livro Verses of Hope, que compilou escritos e cartas do autor. Raymond Williams foi um escritor, sociólogo e crítico de literatura, nascido em uma pequena vila no país de Gales, em 1921. Se formou em estudos literários na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde lecionou anos mais tarde. A maior parte de seus estudos focou nas relações entre linguagem, literatura e sociedade. Williams é considerado um autor de base dos estudos culturais, sendo responsável por uma mudança de paradigma em relação ao conceito de cultura. Segundo o próprio autor, sua visão em relação à cultura foi principalmente influenciada pelo marxismo, que entende a cultura como sendo diretamente influenciada pela maneira como a sociedade se organiza no trabalho e atividades econômicas. E pelo crítico literário Richard Lewis, que pensa a educação como a única forma de defender a cultura das transformações causadas pelas inovações industriais. O teórico foi considerado um dos principais nomes na crítica cultural da nova esquerda inglesa no pós-guerra. E buscava compreender a cultura com base em seus estudos sobre literatura, teatro e televisão, pensando tanto sob a perspectiva erudita quanto popular. O texto é objetivo e apresenta exemplos concretos para o entendimento do autor, que se baseia tanto em teoria quanto em histórias da sua vida pessoal para explicar o seu ponto de vista. A tradução, mesmo que não oficial, facilita a compreensão do texto. A ideia central que o autor expõe é a do caráter compartilhado da cultura, que não se resume a um tipo ou classe social específica. Segundo Williams, a cultura é um fenômeno amplo e diverso, presente em toda a sociedade humana, podendo significar formas de aprendizado individual e um modo como determinado grupo social age. De acordo com o autor, a cultura não é um resultado das instituições e das produções, e sim o contrário. As artes são expressões e produto de uma cultura. Para ele, não é possível determinar uma cultura como melhor que as outras. Existem somente culturas mais e menos valorizadas socialmente. A casa de chá, rejeitada pelo autor, é aquela distante e superior às outras por apresentar um caráter culto e erudito. Essa noção é responsável por dividir os grupos sociais entre aqueles que têm cultura e a massa. Apresentando o que ele chama de as falsas equações, Williams explica que o rebaixamento de um grupo de pessoas e suas produções à massa ajuda a perpetuar a noção de superioridade de uma cultura sobre a outra, e qualifica aquilo que pertence ao outro como ruim ou como uma cultura pobre. Ele não rejeita apenas essa equação, mas também a noção de que a má qualidade da cultura popular é reflexo da ignorância de seus espectadores. De acordo com seus estudos, o povo consome seus produtos cientes do que eles representam. E não é porque o povo escolher consumir produtos da cultura burguesa, já que tem a sua própria. Como forma de defender essa perspectiva da cultura, o texto apresenta também diversos exemplos da vida pessoal do teórico e seus familiares, falando principalmente sobre os costumes do povo do vilarejo onde nasceu e foi criado, além do choque de realidade que teve ao ingressar na Universidade de Cambridge. Podemos contrapor as ideias de Williams com a dos filósofos Adorno e Horkheimer, que também tem um episódio aqui no Que Teoria Drops. As visões e conceitos dos autores divergem no tocante à noção de massa. Adorno e Horkheimer defendem a existência de uma massa, que surge no sistema de produção capitalista. Eles afirmam ainda que a massa não possui senso crítico, não pensa e não julga o que consome, apenas aceita os produtos midiáticos que são passados a eles. Já Williams argumenta a não existência da massa, já que para ele o que existe são formas de ver pessoas como massa, algo que é resultado das cidades industrializadas. O autor defende que os indivíduos possuem senso crítico e escolhem o que consumir, ou seja, as pessoas têm consciência do que estão consumindo, mesmo quando optam por uma cultura vista como de baixa qualidade. Hoje ficamos por aqui. Esse episódio foi produzido para a disciplina de Teorias da Comunicação, do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. O roteiro foi desenvolvido pelas alunas Alice Loureiro, Heloísa Brosso, Milena Massaco e Rafaela Couto. A narração foi de Alice Loureiro e Rafaela Couto. E a edição foi feita por Heloísa Brosso e Gustavo Ferreira.